Alô, galerinha, sejam bem-vindos novamente, dando continuidade hoje, agora nesse horário de 10 horas. Prismas. Primeiro horário, 9 horas, nós falamos sobre matrizes. Agora vamos falar sobre prisma, uma matéria também importantíssima para o Enem, tá? Fácil, uma matéria tranquilaça, mas que requer alguns cuidados de lembrança na hora das fórmulas para não se enrolar. Então, essa aula de hoje nós vamos tentar lembrar alguns conceitos básicos e na hora de fazer os exercícios, aonde estão essas fórmulas? De que forma o Enem cobra, de que forma um curso pré-militar vai te cobrar, um concurso pré-militar vai te cobrar. São maneiras diferentes de cobrar o mesmo assunto, tá ok? Bom, primeira coisa, um cara para ser classificado como prisma, um sólido geométrico, para ser classificado como prisma, ele tem que ter duas bases. O que são duas bases? Imagine você em uma caixa de sabão em pó. Se você pega a caixa de sabão em pó, se ela está assim, você vira assim, ela continua com o mesmo formato. Se ela está deitada assim, você vira de cabeça para baixo, ela continua com o mesmo formato. Isso é ter duas bases. Fugindo um pouco, vamos pegar uma lata de óleo, não é um prisma, mas a lata de óleo também tem duas bases. Ela está assim, se você virar assim, ela continua com a mesma forma. Isto é ter duas bases. Então, num prisma, ter duas bases significa isso, tá? Se eu girar 180 graus, ela não irá alterar a sua forma. Então, a primeira condição para um cara ser classificado como prisma é ele ter duas bases. A segunda condição é que as suas faces laterais sejam formadas por retângulos. Então, o lado tem que ser um retângulo. Se eu pego, novamente, o sabão em pó, se eu abrir o sabão em pó, eu vou ter a parte de cima, a parte de baixo e todos os seus lados serão retângulos. Se eu pego esse cara que aqui está, este sólido, vejam que eu terei essa figura aqui, ó. Essa a base de cima, essa a base de baixo, e veja que eu tenho a da frente, uma, a do lado, outra, de trás, outra, e aqui outra. Então, eu tenho 4 laterais, e todas elas formadas por retângulo. Então, eu tenho duas bases, e os seus lados são compostos por retângulos. Quantos retângulos? Vai depender de qual a figura que eu tenho na base. Neste caso aqui, eu tenho um retângulo também na base. Então, se é um retângulo, tem 4 lados, eu terei 4 retângulos laterais. Mas eu posso ter um exemplo. A galera da antiga aí, pena que vocês não são da antiga, existia um chocolate chamado Toblerone. Era a sensação, todo mundo adorava aquele chocolate. Esse cara, a caixa dele era assim, ó. Dessa forma que aqui está. Esse cara é um prisma também. Mas, Márcio, prisma por quê? Veja bem. Eu tenho esse cara aqui como base, tanto que se eu virar para lá e virar para cá, ele vai ter a mesma posição. E os seus lados são retângulos. Então, esse cara também é um prisma. E quantos retângulos ele vai ter? 3, porque a sua base é triangular. 3 lados, 3 retângulos. 4 lados, 4 retângulos. Então, depende da figura que forma a sua base para eu definir como esse prisma será chamado. Então, muito cuidado. Quando o cara fala lá, prisma quadrangular, significa, então, que é um prisma formado por 4 lados. Um prisma triangular, 3 lados. Pentagonal, 5 lados. Hexagonal, 6 lados. Ok? Então, ó, prisma, duas bases, faces laterais formadas por retângulo, e a sua nomenclatura depende do polígono, ou seja, da figura que forma a sua base. Se é um triângulo, triangular, se é um quadrado, quadrangular, e por aí vai. Show? Tranquilaço? Molinho, né? Vamos continuar deixando essa figura aqui.
Porque um prisma também ele tem uma classificação diferente. Como é que um prisma pode ser classificado? Ele pode ser classificado como reto ou como oblíquo. O que é um prisma reto e um prisma oblíquo? O prisma reto é quando a base e a lateral formam 90 graus. É o caso que aqui eu tenho. Esse cara e esse cara vão formar 90 graus. Então, este é o caso de um prisma reto. Recebe o nome de reto. 90 graus com a base. Tá ok? Show? Agora, quando que esse cara será oblíquo? Então, ele será oblíquo quando a base e a lateral for diferente de 90 graus. Então, ó, se eu tenho, por exemplo, este caso aqui, ó, vamos tentar aqui, ó, obviamente, percebe-se que Márcio é um Pablo Picasso na hora de fazer desenho, né? Nada como o Dudu, porque Dudu ninguém supera, mas Márcio Macedo às vezes tenta. Ó, desenho maravilhoso. Márcio, não entendi nada, nem eu, esquenta a cabeça não. É só para verificar isso aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, veja que é diferente dele. É como se ele estivesse deitado, como se você pega a caixa de sabão em pó que está assim e você deita um pouco ela. Então ela deixa de fazer 90 graus, passa a fazer um ângulo diferente de 90 graus, então ele irá receber o nome de oblíquo. 90% dos casos, tanto no Enem quanto lá nos concursos militares, nós iremos trabalhar com este cara aqui, ó. Tá? Reto. Agora, a forma com que ele será trabalhado é que a gente vai ver agora. São formas diferentes de serem trabalhados, tanto no militar quanto no Enem. Bom, como é que seria isso? Bom, primeira coisa, vamos lembrar que se eu estou falando de base e de lado, eu estou falando de uma coisa chamada área. Área ou superfície. Primeiro vamos lembrar o que é área e o que é superfície. Vamos lembrar do quadro aqui, ó. Se eu tenho uma superfície delimitada por alguma coisa, então superfície delimitada por alguma coisa, nessa superfície eu tenho o que eu chamo de área. A área é o valor numérico da superfície, ok? A área é o valor numérico da superfície. Superfície é delimitada por alguma coisa, que na geometria a gente chama de contorno ou perímetro. A tia aprende lá atrás, a tia começa a ensinar isso. Perímetro é o contorno. Superfície é a região. Se é a região, então é a área, é a parte numérica. Então, ó, dentro de um prisma, nós teremos o que chamamos de área de base. Mas quantas áreas de base eu tenho? Se eu tenho duas bases, então terei duas áreas de base. Sendo que, como é prisma, as duas bases são iguais, logo, num prisma, eu tenho esses dois valores também iguais. Então, basta calcular uma vez a área da base e depois multiplicar por 2. Eu tenho a minha área de base. Tá? Só esquece disso. Área de base, mas no final eu vou ter que multiplicar por 2 para calcular o que eu chamo de área total. Ou seja, quanto eu vou... Aí vamos lá o primeiro exemplo. Com a diferença entre o Enem e o concurso militar. O concurso militar vai te perguntar assim, ó. Calcule a área total de um prisma hexagonal de base 5. Aí você chora. Né? Tem que lembrar aquele monte de forma. Já o Enem vai te perguntar assim, ó. Vamos lembrar aqui. Gisele tem uma empresa de papelão que precisa montar caixas de papel para embalar os seus produtos. Ela quer montar uma caixa retangular
com tantos centímetros de largura, com tantos centímetros de grosso. Quanto que ela irá gastar de papel, sabendo-se que o papel custa tantos reais o metro quadrado? Ou seja, perceberam a diferença? O militar, ele é objetivo, ele vai direto na pergunta que você tem que fazer. Parece ser um pouco mais complicado, mas não. Se você souber as fórmulas, você vai direto. O Enem, apesar de, normalmente, o questionamento ser mais simples, todo o contexto da pergunta é diferente. Mas no final você vai chegar na mesma coisa. Ou seja, normalmente, nesse cara aqui, área total ou volume. Que a gente vai ver. Então, a área total, eu acabei de ver que eu tenho duas áreas de base, área de cima, área de baixo. Mas só isso? Não. Eu tenho as faces laterais. Quais são minhas faces laterais? As faces laterais, eu tenho, então, minhas áreas, ou seja, área lateral. E como é que eu vou calcular essa área lateral? Simples, não são retângulos? Então, será a área de cada retângulo. E depois basta somar todas. Obviamente, se for um quadrado, os quatro serão iguais. Se for um retângulo, legal, a da frente igual a de trás, a de um lado igual a do outro. Então tem algumas dicas que a gente vai ver na hora de fazer o exercício. Mas a princípio, se eu esquecer, basta lembrar que a área total é 2 vezes a área da base, mais o que eu chamo de área lateral. E quem é a área lateral? A área lateral são as áreas dos retângulos que formam esse prisma. Ok? Então, área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. E volume. O que é o volume? Volume é a capacidade. É quanto de sabão em pó tem dentro da caixa de sabão em pó. Entendeu? É quanto sucrilho tem na caixa de sucrilho. É quanto leite em pó tem naquela caixinha quadradinha. Isso é volume. Tá ok? Como é que eu calculo isso? Fácil, fácil, fácil. Primeiro, área da base. É o mais importante de tudo. Veja o quanto é importante saber a área da base. Ela serve tanto para a área total quanto para volume. Além de calcular em si a área da base. E aí, tendo calculado a área da base, basta multiplicar pela altura. E quem é a altura? É esse cara aqui, ó. Deixa eu acertar aqui a palavrinha para não ficar feio, né? Altura. Esse cara aqui, ó, o valor desse cara aqui, num prisma reto. Tá? Se for num prisma oblíquo, vai ser esse cara aqui. Aqui é o lado do prisma, aqui é a altura do prisma. Mas como 90% é reto, é esse cara aqui, ó, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Imaginem vocês, baralho, 52 cartas. Ele é composto de 52. Se eu colocar todos os baralhos um em cima do outro, se eu quero saber o volume, é justamente o volume, a quantidade de cartas que eu vou ter. Se eu pegar, por exemplo, e tiro 10 cartas, eu estou afetando a altura da pilha de cartas. Então, eu estou afetando o meu volume. Se eu coloco mais cartas, mais eu vou ter de área total, ou seja, de volume. Então, volume tem a ver com a base multiplicado pela altura que essa base é repetida. Aqui é como se eu tivesse várias bases repetidas, uma em cima da outra, até chegar à altura determinada. Então, prisma, área de base, 2, área lateral, retângulos, tá ok? 2 vezes a área da base mais a área lateral para calcular a área total, para calcular o volume, área da base vezes altura. Acabou? Não. Antes de nós irmos para um exercício, vamos falar de outra coisa importantíssima que o Enem não diz para vocês, o colégio militar, a área militar que vocês vão fazer também não diz para vocês, mas vocês têm que saber. Vamos lá, primeira coisa é a bendita
diagonal do prisma. A diagonal do prisma. A bendita diagonal do prisma, que é esse cara que vai ligar daqui até aqui por dentro. Eu poderia aqui ficar desenhando que esse cara vai estar aqui. Então ele é feito com esse cara aqui, com esse cara aqui e esse cara aqui. Demonstrando para vocês que seria uma loucura, ia ficar lindo. Matemático adora isso, é a coisa mais linda do mundo de demonstrar. Mas vamos direto? Vamos direto. Eu sei o seguinte, todo prisma ele é composto de 3 medidas. A altura, o comprimento e a largura. Tá ok? Todo prisma tem, ó, largura, comprimento e altura. Veja que esse cara se repete atrás. Esse cara se repete aqui e a altura se repete a todos eles. Por isso eu tenho 3 dimensões. Quando você ouve falar lá em 3 dimensões, é justamente isso. Ó, comprimento, largura e altura. O nosso mundo é em 3 dimensões, porque todo e qualquer movimento tem comprimento, largura e altura. Tá? Bem, feito isso, basta eu pegar esses 3 valores e a diagonal será a raiz quadrada do quadrado de todos eles. Basta pegar comprimento ao quadrado, largura ao quadrado, altura ao quadrado. Essa é a minha diagonal, tá? Basta levar todos eles ao quadrado, somar e tirar a raiz. Márcio, mas por que isso? Bom, porque quando eu peço, isso é muito comum em cubo. Quando normalmente esse cara ele vai te dar esse valor aqui de diagonal, e aí você tem que lembrar que num cubo, comprimento igual largura, que é igual altura. Ok? Comprimento é igual largura, que é igual altura. Então, se eu substituir, isso aqui num cubo, tá? Se eu substituir por qualquer desses valores, a minha diagonal será comprimento ao quadrado, já que todos eles são iguais, vou colocar tudo em função do comprimento, tá? Quantas vezes eu estou somando comprimento ao quadrado? 3. Então, a diagonal será 3 vezes o comprimento ao quadrado. Ó, simplificando esse com esse, a diagonal do cubo, então, é o comprimento vezes a raiz de 3. Diagonal do cubo é o comprimento vezes a raiz de 3. Isso porque todos os seus lados são iguais. Mas parte daqui, ó. Lembrar isso aqui, ó. Comprimento ao quadrado, largura ao quadrado, altura ao quadrado. Foi? Vamos lá, continuando. Bem, antes de nós passarmos para um exemplo de exercício, vamos lembrar algumas coisinhas básicas que a gente aprende lá atrás. A professora da educação infantil chega e começa a ensinar, fala assim, gente, o que é um quadrado? Aí eu falei, tia, quadrado é aquela figura que tem 4 lados iguais. Aí é legal, né? Faz um quadrado então. Aí a criança vai lá e faz um quadrado. Aí chega Márcio Macedo lá no 7º ano, 8º ano e fala assim, olha só, aquele negócio que a tia falou, não é muito bem assim não, entendeu? Mas por que isso? Vamos lembrar algumas coisas bem claras em geometria plana. Quadriláteros. Quais são os quadriláteros existentes? Os quadriláteros existentes são os paralelogramas, os trapézios e o quadrilátero qualquer, que é aquele que não é nem paralelogramo e nem um trapézio. Nos paralelogramas especificamente, nós temos o paralelogramo qualquer, que é aquele cara assim, ó.
que é um paralelogramo? É que tenha dois lados paralelos. Qualquer figura que tenha dois lados paralelos. Então, esse paralelogramo qualquer tem dois lados paralelos. O retângulo é um paralelogramo. Por quê? Porque ele tem dois lados paralelos. Então, eu tenho o losango. O losango também é um paralelogramo. Então, esse cara aqui, ó, retângulo, na realidade é o quê? Ele é um quadrilátero paralelogramo com 4 ângulos retos. E o losango aqui é um quadrilátero paralelogramo com 4 lados iguais. Isso é ensinado lá atrás, só para definir. Então, quando eu junto essas duas, é o que eu chamo de quadrado. Então, o quadrado é uma figura muito louca, porque ele é um retângulo. Então, se você fala para mim que o quadrado é um retângulo, tá certo. Se você fala para mim que o quadrado é um losango, tá certo. Mas o losango não é um quadrado e nem o retângulo é um quadrado, porque o quadrado é um quadrilátero paralelogramo com 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Essa é a definição. Por que eu estou batendo firme nessa condição aqui? Porque é esse cara que vai definir normalmente a questão das bases, já que eu tenho normalmente ou triângulos ou quadriláteros. Às vezes poderá ter um hexágono, mas eu vou trabalhar sempre com prismas, com bases regulares. E o que são bases regulares? São bases em que os seus lados são iguais. Então, se o cara for um triângulo com lados iguais, é um triângulo equilátero. Um triângulo com lados iguais é equilátero. Agora, se o cara for um quadrilátero com lados iguais, aí é um quadrado. Se eu posso ter a segunda, que é o hexágono. Então, lados iguais. Os mais trabalhados serão esse aqui: equilátero, quadrado e hexágono. Tá? Márcio, como é que calcula a área de um triângulo equilátero? Já que lembra que eu estou falando de bases, então tem que calcular a área de base. Triângulo equilátero, alguém lembra? Não? Vou ficar aqui demonstrando? Pô, vai ficar complicado. Vocês têm que lembrar, pelo amor, ajuda aí. L raiz de 3, L raiz de 3 sobre 4, L raiz de 3 sobre 2. Vamos lembrar aí, gente. Vamos lá. Você não precisa dar tiro na cabeça. Basta lembrar que um triângulo equilátero tem 3 lados iguais. Esse cara vale L, esse cara vale L, esse cara vale L. Eu tenho a minha altura, que divide esse cara no meio. Então, L raiz de 2 com L raiz de 2. L metade, né? Então, ó, vejam que eu tenho um triângulo formado por metade de L, altura e L. É difícil, né? L, então a altura será L raiz de 3 sobre 2. Não se esqueçam que a área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. Como a base é L, então vai dar L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Anota lá, post-it nele, ó, IPC, não pode esquecer, porque o cara não vai te dizer. Você tem que lembrar que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, assim como sua altura é L raiz de 3 sobre 2. Tem que colocar lá, tá? É importante, não pode esquecer. Mas por que isso? Porque lembra do Toblerone? O cara tem lá a sua base triangular. Se você não souber como calcular a área de um triângulo, não há muito o que fazer. Aí você vai ser obrigado a partir para o chute. E o Enem acha que chute, ele anula a questão para você. Você não pontua nela, certo? Bom, triângulo. A do quadrado é fácil, né? Quadrado, só lembrando aqui, se todos os lados são iguais, a área será então lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Basta multiplicar um pelo outro. Uma parte, então, só o hexágono. Por que eu coloquei o hexágono aqui?
Porque olha só, esse cara tem uma propriedade muito louca mesmo. O hexágono regular, vou aqui tentar dar uma de Dudu aqui, para fazer o desenho aqui. Meu hexágono aqui. Esse cara, se eu traçar determinadas linhas, eu vou dividir o hexágono em 6 triângulos. E qualquer triângulo? Não. 6 triângulos equiláteros. Então, por isso eu tenho que saber tanto o triângulo equilátero, porque o hexágono é dividido em 6 triângulos equiláteros. Tá? Não esqueçam desse importantíssimo detalhe. Vamos agora a tentar dar um exemplo para facilitar a vida de vocês. Como é que ficaria isso? Como é que seria isso? Para a gente poder pegar. Vamos pegar esse próprio exemplo aqui, onde eu tenho um cara com 20 centímetros, um cara com 30 centímetros de altura e um cara com 10 centímetros. Quero calcular primeiro a sua área total e depois o seu volume em litros. Mas, Márcio, você me ensinou a calcular volume em litros. Não tem problema, vou ensinar agora. Não fica nervoso não precisa se jogar da janela não. Calma aí. Vamos lá, ó. Os 3 lados. Então, eu tenho como área total, eu não posso esquecer, 2 vezes a área da base, vezes a área lateral. Quem é a base? Não é esse cara aqui, ó. Então, a área da base é um retângulo de 20 por 10. Tem que ter pós-graduação em Harvard, com pós-doutorado em Massachusetts, para poder fazer essa conta aqui, né? 2 vezes 1, 2. E acrescento os 2 zeros. Então, 200 centímetros quadrados. Essa é a minha área da base. Área lateral. Bom, se esse cara é um retângulo, quantos eu tenho? Eu tenho, veja se você consegue enxergar aqui, ó, colocar em caneta diferente, que eu vou ter o retângulo de trás, 30 por 10, que é igual ao retângulo da frente, que está na frente aqui, ó. O da frente é igual ao de trás. Então, eu tenho esse cara 2 vezes. De trás é igual ao da frente. E o lateral, eu tenho 30 com 20. Lateral, retângulo, lateral, 30 com 20. Que é o mesmo valor do de cá. Obviamente, então, 2 vezes. 30 vezes 10, 300. Que vezes 2 será 600. Ok? 30 vezes 20, 600. Que vezes 2 será 1.200. Qual é a minha área total, então? 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, vai ser quem? 2 vezes a área da base, que é 200, que será 400. A área lateral não é a soma desse cara? 600 com 1.200 dá 1.800. Somando esses dois, 2.200 centímetros quadrados. 2.200 centímetros quadrados é a minha área total. Ok? Isso para calcular área. Como é que eu vou calcular volume? Volume é área da base que eu já calculei, vezes quem? A altura, que no meu caso é 30. Então, ó, o meu volume será os 200, a área da base, vezes a altura, que é 30. 2 vezes 3, 6.
acompanhado, só que esse cara agora será de centímetros cúbicos. Show? Volume 6.000 centímetros cúbicos. Mas eu estou pedindo em litros. Chora. Chora. Chora? Não. A tia ensina para vocês lá atrás, no quarto, quinto, sexto, e a gente não presta atenção. Aí chega no ensino médio, entra em desespero por conta disso. Porque a tia ensina tanto, mas a gente só quer saber de comer merenda, né? Esquece esse pequeno detalhe. A tia lembra para você uma regra básica, que ela fala aqui, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Isso, aplicado aqui, vai resolver a minha vida. Por que não? Porque a máxima está em centímetro cúbico para decímetro cúbico. Bom, cúbico, esse cara aqui, significa que eu ando de 3 em 3. A vírgula vai andar de 3 em 3 casas. Então, se eu tenho 6.000 centímetros cúbicos, quero passar para decímetro, e aí eu tenho que lembrar, a vírgula vai andar para lá ou para cá, ó. É metro, decímetro, centímetro. Então a vírgula vai andar para onde? Vou sair de centímetro, quero chegar em decímetro. Não é aqui que me interessa? Quero sair daqui, então ó, centímetro para decímetro é para lá. Quantas casas eu tenho que andar? O cara está te dando a resposta. Quantas casas? 3. Então eu saio daqui e vou para cá. Então 6.000 centímetros cúbicos serão 6 litros. Está feita a conta. Fácil. Então, para volume em litros, basta lembrar dessa regrinha aqui, ó. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E aí esse cara diz para você quantas casas você anda. Você só não pode esquecer se você está indo para lá ou você está indo para cá. Para lá, vou de 3 em 3. Para cá também vou de 3 em 3, andando com a vírgula. Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero ter podido ajudá-los. Qualquer dúvida, posta lá na videoaula. Essa aula vai para o YouTube, depois vocês acompanham lá, coloquem as dúvidas, eu vou estar verificando, vou tentar responder as dúvidas que vocês tiverem. Peguem os livros, façam os exercícios, mandem por e-mail, mandem por zap, sinal de fumaça, passa para a Gisele, tá? Eu vou estar pronto para tirar todas as dúvidas de vocês. Na nossa próxima videoaula de prismas, eu vou falar sobre pirâmides. É um pouquinho mais complicado, mas nem tanto assim, tá? Ó, um beijo, saudade, a gente vai passar por isso, já está voltando.